Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Tá? Dessa vez iremos estudar farmacologia do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, é importante que a gente lembre que na nossa aula passada a gente deu início ao estudo dos fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo. É aquele sistema nervoso que a gente não tem controle sobre ele, tá? Diferente do somático, onde eu exerço controle voluntário sobre as placas motoras, sobre as junções neuromusculares do músculo esquelético. No sistema nervoso autônomo, são efeitos que, como o próprio nome já diz, autonômicos, ou seja, eles são automáticos, a gente não exerce controle, tá? Então, na aula passada de sistema nervoso autônomo simpático, estudamos a adrenalina e noradrenalina como sendo os neurotransmissores protagonistas desse sistema, e aqui no nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, veremos, no caso, a acetilcolina como sendo o neurotransmissor protagonista. Tá bem, pessoal? A gente chama de transmissão colinérgica aquela transmissão sináptica que ocorre entre um neurônio colinérgico e outra célula. Tá? O neurônio colinérgico é todo aquele neurônio que é capaz de produzir, sintetizar e liberar a acetilcolina, tá? E esses neurônios colinérgicos, eles estarão presentes em neurônios pré-ganglionares e neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Então, se eu falo de neurônios pré-ganglionares, eles não especificam que necessariamente tem que ser os neurônios do sistema nervoso autônomo parasimpático. Eu posso ter neurônios colinérgicos em qualquer tipo de neurônio pré-ganglionar, certo? Entretanto, os neurônios colinérgicos só estarão presentes nos pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático. Vamos ver essa imagem que fica um pouco mais clara, tá? Aqui, um neurônio, tá? Que ele tem o seu corpo celular na medula espinhal e ele ramifica o sistema nervoso autônomo, ele ramifica o sistema nervoso periférico até a musculatura esquelética, sendo considerado esse sistema nervoso somático, certo? Ou motor. Percebam que é um neurônio único, bainha de mielina, então aqui a transmissão é saltatória, do potencial de ação, e esse neurônio ele está liberando acetilcolina. Tá? Ele está liberando essa acetilcolina, é o neurotransmissor que vai ser responsável por promover estimulação desse músculo esquelético. Então, a gente só consegue contrair a nossa musculatura mediante ordens referentes do sistema nervoso somático, devido ao fato, à presença de neurônios colinérgicos que produzem essa acetilcolina, e essa acetilcolina estimula esses músculos através de receptores que a gente vai estar estudando um pouco mais à frente. Tá? O importante aqui é a gente saber que onde estão esses neurônios colinérgicos no sistema nervoso autônomo. Então, foi falado no slide anterior. Todos os neurônios pré-ganglionares. Então, ó, no simpático, eu tenho o gânglio, tá? Neurônio pré, neurônio pós. No parasimpático, também tem o gânglio, neurônio pré, neurônio pós-ganglionar. O que caracteriza o neurônio pós-ganglionar no sistema simpático é o fato dele liberar noradrenalina. Uma vez que o pré-ganglionar é colinérgico, tá, gente? Então, o neurônio pré-ganglionar do simpático é colinérgico, ele libera acetilcolina. Pode ver aqui que ele está liberando essa acetilcolina e a acetilcolina está promovendo estimulação do neurônio pós-ganglionar a produzir noradrenalina, que é o neurotransmissor que comanda os efeitos do sistema nervoso autônomo. Enquanto que no parasimpático, a gente tem o neurônio pré também colinérgico, produzindo acetilcolina, que estimula o neurônio pós-ganglionar, só que dessa vez, o fato dele ser um neurônio do sistema nervoso autônomo parasimpático, ele também será colinérgico. E o neurônio colinérgico pós-ganglionar, ele acaba produzindo a acetilcolina, essa que fará os efeitos provocados pelo sistema nervoso autônomo parasimpático nos órgãos alvos,
como o caso do coração, das glândulas, do intestino delgado, grosso, estômago, entre outros, que a gente vai estar estudando esses efeitos que a acetilcolina vem a promover, sejam efeitos estimulatórios, sejam efeitos inibitórios. Então, aqui a gente tem a representação de uma sinapse colinérgica, tá? Um neurônio pré-sináptico, um neurônio ou uma célula, tá? Não necessariamente uma sinapse é neurônio. Um gânglio, realmente, o gânglio do sistema nervoso autônomo, a gente tem uma sinapse neurônio. Mas aqui, eu posso ter uma sinapse de um neurônio colinérgico pós-ganglionar, fazendo sinapse com uma célula e um tecido. Pode ser o músculo estriado cardíaco, pode ser um músculo liso intestinal, músculo liso geniturinário, uma glândula salivar, tá? Então, aqui eu estou representando uma sinapse do sistema nervoso autônomo parasimpático que está ocorrendo entre um neurônio colinérgico que está liberando acetilcolina e uma célula pós-sináptica. Essa célula pode ser um neurônio, pode ser um músculo, pode ser uma glândula, tá bom? E aí, gente, essa acetilcolina que está sendo produzida pelo neurônio colinérgico, ela vai ser liberada e vai atuar em receptores, tá? Receptores que terão sítio ativo específico para este neurotransmissor. Logo, a gente tem duas famílias de receptores pelo qual essa acetilcolina vai ter afinidade. Percebam que este receptor, ele tem 7 alfa-hélices transmembranários, logo, o receptor do tipo muscarínico, ele é um receptor metabotrópico que é acoplado à proteína G. Os receptores muscarínicos da acetilcolina, eles podem ser do tipo M1, M2, M3, M4 e M5, certo? O M1, o M3 e M5, ele encontra-se em sua maioria nas células pós-sinápticas, enquanto o M2 e o M4, por sua vez, encontram-se em sua maioria nas células pré-sinápticas. Eles vão funcionar de forma regulatória da atividade da acetilcolina, promovendo um down regulation de uma atividade possivelmente exacerbada, igual a adrenalina se ligando em seus receptores alfa-2 nas terminações pré-sinápticas. Aqui a acetilcolina faz a mesma coisa se ligando em M2, mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Aqui o intuito é a gente saber a diferença entre os receptores muscarínicos e nicotínicos, visualizando essa figura da transmissão colinérgica. Essa outra família de receptor que a acetilcolina estimula são os receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos, eles são canais iônicos, certo, gente? Ou seja, são receptores ionotrópicos que, ao serem estimulados pela acetilcolina, vão promover uma abertura desses canais e, consequentemente, o influxo de íons positivos do meio extracelular para o meio intracelular. Este influxo de íons positivos vai gerar uma despolarização, gerando efeitos excitatórios. Ou seja, de forma específica, a gente tem a acetilcolina estimulando canais ionotrópicos, receptores ionotrópicos do tipo nicotínicos, promovendo eventos excitatórios na célula pela qual essa acetilcolina vai estar atuando. Então, vamos discutir essas duas famílias de receptores, nicotínicos e muscarínicos, para depois a gente falar sobre os fármacos que vêm a estimular ou inibir esses receptores. Então, iniciando pelos receptores ionotrópicos, certo? Já falei que eles são permeáveis aos íons positivos, ou seja, a cátions, mais especificamente o sódio. Então, uma vez que a acetilcolina é capaz de abrir esses canais, o sódio ele vai entrar na célula, promovendo despolarização, gerando potencial de ação, estimulando essa célula, certo? Isso aqui é responsável por transmissão sináptica rápida, uma vez que o hormônio, a acetilcolina, ele estimula esses receptores e imediatamente eles abrem, ou seja, uma resposta rápida, diferente dos receptores metabotrópicos, que geram toda uma cascata de sinalização e esses eventos acabam demorando um pouco para acontecer quando comparado aos receptores ionotrópicos, tá? Então, é uma transmissão sináptica excitatória, sempre excitatória, porque o evento vai ser despolarização extremamente rápido.
E eu tenho 3 tipos de receptores nicotínicos, certo, pessoal? Que a acetilcolina vai estimular. Eles são os receptores nicotínicos musculares, os receptores nicotínicos ganglionares e os receptores nicotínicos do sistema nervoso central. Então, olhando essa imagem, a gente tem um detalhe mais evidenciado com relação a essa localização. Aqui é uma membrana plasmática de qualquer célula que a gente pode estar encontrando esse receptor nicotínico. A gente pode verificar que o íon que está sendo translocado do meio extracelular para o meio intra é o íon de sódio, tá? Um íon positivo. E esse íon ele só vai fazer esse influxo uma vez que as 2 moléculas de acetilcolina sejam capazes de se ligar a seu sítio ativo nesses receptores, promovendo a sua abertura. Tá? Uma vez que o sódio entra, despolariza a célula, que nesse caso pode ser células musculares, ou seja, a gente chama de receptores nicotínicos musculares, pois eles vão estar presentes nas placas motoras do sistema nervoso somático, tá, gente? O que é que significa uma placa motora? É uma junção neuromuscular, uma sinapse neurônio com músculo. Então, ó, eu tenho uma aproximação aqui. Imagina que esse neurônio é um neurônio colinérgico e ele está produzindo e liberando acetilcolina, que vai se ligar em receptores, tá? Receptores que vai estar presentes aqui, ó, nessa membrana do músculo. Como é o nome desses receptores? Receptores nicotínicos musculares. E aí, quando a acetilcolina estimular esses receptores nicotínicos musculares, entra sódio e despolariza esta célula muscular, gerando o processo de contração. Tá bom, gente? Então, os receptores nicotínicos musculares estão presentes, em sua maioria, no sistema nervoso somático, tá? É o sistema nervoso motor voluntário. Então, eu posso ter outro tipo de receptor nicotínico, que são os receptores nicotínicos ganglionários. E eu falei para vocês naquela imagem lá da frente, que os receptores nicotínicos ganglionários, eles vão estar presentes nos gânglios, e os gânglios são elementos presentes no sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O que é um gânglio, pessoal? O gânglio é justamente isso aqui que a gente está visualizando nessa imagem. É a sinapse que ocorre entre um neurônio pré e um neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar tem sua origem, seu corpo celular, mediante medula espinhal e ramificação até que o seu axônio faz sinapse com um neurônio pós-ganglionar. Esse pós-ganglionar vai se comunicar com a célula-alvo, tá? Que pode ser o coração, pode ser o intestino, o músculo liso intestinal, pode ser uma glândula, tá bom, pessoal? Então, no sistema nervoso autônomo, a gente viu que todo o neurônio pré-ganglionar, ele é do tipo quê? Colinérgico, ou seja, ele libera acetilcolina. E essa acetilcolina, ela vai estar estimulando um neurônio pós-sináptico, um neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar vai ter o que na sua membrana, pessoal? Receptores nicotínicos ganglionares, ou seja, a acetilcolina que está sendo liberada pelo neurônio colinérgico pré-ganglionar estará estimulando um neurônio pós-ganglionar, que pode ser noradrenérgico no sistema nervoso autônomo simpático, que pode ser colinérgico no sistema nervoso autônomo parasimpático. E dessa forma, essa acetilcolina se liga aos canais iônicos, esses canais iônicos do tipo nicotínicos ganglionares, que estimulam esse neurônio a produzir e liberar o seu neurotransmissor. Beleza? Mais uma vez, se for noradrenalina, esse neurônio ele é do sistema nervoso autônomo simpático. Se for acetilcolina, esse neurônio é do sistema nervoso autônomo parasimpático. E o último tipo aqui, ó, o último tipo, pessoal, é o nicotínico neuronal. O nicotínico neuronal, ele encontra-se nos neurônios do sistema nervoso central. Então, só recapitulando, nicotínico muscular no sistema nervoso somático, nicotínico ganglionar no sistema nervoso autônomo e os nicotínicos neuronais no sistema nervoso central, certo? Presente nos astrócitos, nos oligodendrócitos, nas principais sinapses que ocorrem a nível de encéfalo, tronco encefálico, bulbo, cerebelo, ou seja, elementos do nosso sistema nervoso
central. Então, pessoal, sinapses que dependem dos receptores nicotínicos neuronais, elas estão envolvidas principalmente no processo cognitivo, tá bom? Então, vamos dar seguimento ao estudo desses receptores. Nesse slide em seguinte, a gente visualiza uma tabela que resume bem tudo isso que eu falei, certo? Com relação ao receptor, certo? Nicotínico muscular, ganglionar, neuronal, a sua localização, sistema nervoso somático, autônomo e central, e o efeito resultante da ativação desse receptor, que vai ser sempre o quê? Excitatório, beleza? Se eu estou promovendo efeito excitatório a nível de nicotínico muscular, a resposta é de contração muscular. Se eu estou promovendo efeito excitatório a nível de nicotínico ganglionar, eu tenho estimulação da liberação do neurotransmissor pelo neurônio pós-ganglionar, se ele for colinérgico, acetilcolina, se ele for simpático, noradrenalina, e no neuronal eu tenho a execução de sinapses pelos neurônios do sistema nervoso central, principalmente participando do processo de cognição, tá bom? Então, isso são os receptores nicotínicos. Agora, a gente vai estudar os receptores metabotrópicos, que essa acetilcolina tem a capacidade de estimular, certo? Então, a principal diferença aqui que a gente tem entre os receptores metabotrópicos e os ionotrópicos é que os ionotrópicos são canais iônicos, os metabotrópicos não, certo? Percebe que eles têm 7 alfa-hélices transmembranais e estão acoplados à proteína G, certo? Então, a acetilcolina, ela ativa esses receptores desenvolvendo uma cascata de sinalização celular intracelular que gera, dessa maneira, um efeito fisiológico na célula, tudo bem? Então, tem 5 tipos de receptores muscarínicos. Muscarínicos do tipo M1, M2, M3, M4 e M5, certo? Uma vez que poucos estudos elucidam quais são os efeitos provocados pela estimulação de receptores M4 e M5, e não havendo uma certeza da maioria da população de receptores que é encontrada no tecido X ou no tecido Y, a gente dá um foco nos estudos aos receptores M1, M2 e M3, certo? Uma vez que M1 ele está acoplado à proteína GQ, certo, pessoal? Então, a proteína GQ ativa a fosfolipase C, culminando no final da cascata com aumento de cálcio, gerando efeitos excitatórios. M2, acoplado à proteína GI, logo inibe a adenilado ciclase, reduzindo a AMP cíclico, reduzindo os níveis de cálcio intracelular, promovendo efeitos inibitórios na célula. E os receptores M3, quando forem estimulados, acoplados à proteína GQ, ativa a fosfolipase C, que aumenta cálcio intracelular, promovendo efeitos excitatórios. Tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é qual é a proteína G que está acoplada a cada um desses receptores. Então, M1, GQ, M2, GI, M3, GQ. Segunda coisa que é importante a gente saber é a localização desses receptores. Onde é que eles estão presentes em sua maior quantidade? Então, o M1 está presente em neurônios do sistema nervoso central, de forma semelhante aos receptores nicotínicos neuronais. Da mesma forma que os nicotínicos neuronais exercem seu efeito em cognição, aqui o M1 também tem essa participação da acetilcolina, estimulando esses receptores a nível do sistema nervoso central. Tá? Outro local que a gente encontra bastante população de receptores M1 são nas células parietais gástricas. E aí vocês vão ver que as células parietais gástricas são células que estão presentes no nosso estômago e têm a função de, quando estimulada pela acetilcolina, ativando o receptor M1, esse aumento de cálcio promove a secreção de ácido clorídrico, facilitando dessa forma o processo digestivo. Mais uma vez, reforçando o fato da acetilcolina, assim como o sistema nervoso autônomo parasimpático, ser o sistema nervoso do descanso e da digestão. Uma vez que eu falo que a acetilcolina, assim como o sistema nervoso autônomo parasimpático, é do descanso da digestão, a gente tem aqui M2 no coração, tá, gente? Nas células musculares cardíacas. E qual vai ser o evento aqui que vai ser desencadeado pela ativação de M2? Inibição cardíaca, atividade inotrópica e cronotrópica negativa, redução da força de contração, redução da frequência cardíaca, porque o GI inibe a adenilado ciclase,
não havendo o aumento do cálcio intracelular, as células vão hiperpolarizar e, consequentemente, não gerarão um potencial de ação ficando inibidas, certo? E a inibição no coração gera redução da frequência cardíaca. Esse efeito ele vai entrar em antagonismo fisiológico com quem, gente? Com a acetilcolina, tá? Então, desculpa, com a adrenalina. A adrenalina, ela vai promover aumento da frequência cardíaca, a acetilcolina vai promover redução dessa frequência cardíaca. E por isso que é o hormônio do descanso e da digestão, porque quando a gente está descansando, quando a gente está dormindo, a nossa frequência cardíaca reduz de forma significativamente, porque quem entra na jogada é a acetilcolina. E o M2 também pode participar do processo de down regulation, uma vez que esse M2 está acoplado à proteína GI em terminações pré-sinápticas. Terminações pré-sinápticas, os neurônios são colinérgicos, produzem acetilcolina e liberam. Quando esses efeitos colinérgicos estiverem excessivos, a própria acetilcolina pode se ligar a seus receptores M2 nos neurônios pré-sinápticos, reduzindo assim a transmissão colinérgica, tá bom? Então, é uma forma de promover down regulation de uma atividade exacerbada colinérgica. Por fim, o M3 que é um receptor que está bastante presente em glândulas salivares, sudoríparas, glândulas intestinais, do trato gastrointestinal, como o pâncreas, certo? Terão a sua atividade estimulada a partir da acetilcolina, ativar esses receptores M3, a gente vai ter o aumento de cálcio e essas glândulas irão secretar o seu conteúdo. Tá? Se for uma glândula sudorípara, vai liberar o suor, se for uma glândula salivar, vai liberar a saliva, lacrimal, as lágrimas, se for o pâncreas, vai liberar o suco pancreático, tá? Se for uma glândula bronca, vai liberar a secreção, o muco. Então, basicamente, essas glândulas, elas têm uma grande importância no processo digestivo, certo? Eu falei aqui sobre o suco pancreático, que tem enzimas que vão digerir proteínas para facilitar no processo de absorção. Então, a acetilcolina estimula a liberação do suco pancreático pelo pâncreas e, consequentemente, estimula e facilita o processo da digestão. Tá? Ainda nesse cenário da digestão, que é facilitada pela atuação da acetilcolina, a gente tem receptores M3 em músculos lisos intestinais, que são responsáveis por promover a peristalse. A peristalse nada mais é do que contrações rítmicas do nosso intestino delgado e do grosso também, do estômago. Esses órgãos do trato gastrointestinal, eles são revestidos por músculo liso. Esse músculo liso tem receptores M3. Esses receptores M3 são estimulados pela acetilcolina, que ativa receptores GQ, que aumenta os níveis de cálcio nesse músculo liso, promovendo contração. Essa contração, a gente identifica ela como contrações peristálticas ou peristalse. A peristalse sendo elemento fundamental do processo digestivo, onde ela vai fazer o trânsito intestinal do alimento até o momento que aquele alimento for absorvido, o que não for absorvido vai ser eliminado e excretado, tá bom, pessoal? Então, vamos entrar em mais alguns detalhes com relação a esses receptores e as suas localizações e os efeitos provocados pela acetilcolina em cada um deles, certo? Só para recapitular que o M2 está acoplado à proteína GI, promovendo hiperpolarização das células no qual esse receptor se encontra, enquanto que o M1 e o M3 está acoplado a GQ, promovendo a ativação de fosfolipase C, aumento de cálcio nas células que este receptor estará presente. Tá? Então, começando pelo M1. Então, o M1, ele é um receptor, certo? Que está acoplado à proteína G do tipo Q, certo? Então, consequentemente, vai haver o aumento de cálcio intracelular, certo? E aí, o M1, eu falei que está bastante presente em dois tipos de células. Neurônios do sistema nervoso central e células parietais gástricas. Quando essa estimulação ocorrer a nível de sistema nervoso central, a gente pode visualizar tremores, caso essa estimulação seja excessiva, certo? A gente pode ter o funcionamento da atividade locomotora, justamente porque se parece muito com a atuação da acetilcolina nos receptores nicotínicos musculares do sistema nervoso motor. A gente tem também
a melhora da cognição, processos cognitivos desempenhados pelo sistema nervoso central. Todos eles terão estimulação mediante acetilcolina nos receptores M1. Enquanto que na célula gástrica parietal, aqui a gente tem já o processo digestivo sendo estimulado, uma vez que as células parietais gástricas elas se encontram na superfície da mucosa gástrica, da mucosa do estômago, e a acetilcolina estimula esses receptores M1 que aumentam o cálcio nessas células, promovendo secreção do suco gástrico, que tem como um dos principais componentes o ácido clorídrico, tá bem, pessoal? E o ácido clorídrico é responsável por quebrar as pontes de hidrogênio presentes, por exemplo, nas proteínas, reduzindo ela de estrutura quaternária até as suas estruturas primárias de aminoácidos, onde eles vão ser absorvidos dessa forma, estimulando também o processo de absorção na digestão, tá certo? Então, esse foi o receptor M1 muscarínico do tipo 1 da acetilcolina. Agora a gente vai para o receptor do tipo M2, certo, pessoal? O receptor M2, ele está presente no músculo cardíaco, certo? Receptor M2, vou colocar até aqui para vocês. Achei que estava no slide, mas não tá. Vou colocar aqui para ficar fácil, certo? Ó, expondo aqui o receptor. Ah, tá aqui, ó. Receptor M2, certo? Tá aqui o receptor M2. Esse receptor M2, ele está acoplado, certo? À proteína G do tipo I, ou seja, promove a inibição da adenilado ciclase, os níveis de AMP cíclico caem, os níveis de cálcio também no meio intracelular. Se os níveis de cálcio caem no meio intracelular, isso quer dizer que essa célula ela hiperpolariza, ficando inibida. Uma vez que estes receptores estão presentes no nosso sino atrial, eu vou ter uma redução da despolarização das células cardíacas. Logo, eu tenho uma redução da frequência cardíaca, efeito este competindo com a contração do coração promovida pela adrenalina, tá bom? Redução de força e frequência cardíaca via M2. Então, vamos dar sequência. Agora a gente vai entrar em uma exceção, certo? Essa exceção é extremamente importante, vocês precisam ficar atentos e anotar isso para não se confundir. Vamos lá. Quando a gente pensa em receptor M3, a gente tem que lembrar que ele está acoplado à proteína GQ, tá? Então, colocar aqui, ó, M3 está acoplado à proteína G do tipo Q. E o que é que essa proteína faz? Ela ativa a fosfolipase C e, no final da cascata, aumenta cálcio, certo? No meio intracelular. Esse cálcio lá no músculo liso, ele vai ser responsável por promover vasoconstrição, né? Ou seja, contração do músculo liso. Se você lembrar da aula de sistema nervoso autônomo simpático, tem um momento lá que a gente fala do receptor alfa-1 da adrenalina e da noradrenalina, e que eles estimulam esse receptor alfa-1 que está acoplado à proteína GQ. Então, imagina só, alfa-1 acoplado a GQ, lá no músculo liso do vaso. Com o aumento do cálcio, o que é que acontece com esse músculo liso do vaso? Ele contrai, certo? Ele reduz o seu diâmetro, aumentando a resistência periférica vascular. Essa resistência aumentando, aumenta a pressão arterial também. Então, noradrenalina e adrenalina estimulando os receptores alfa-1, promove vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Só que a acetilcolina faz o quê? Entra em antagonismo com a adrenalina na maioria das suas funções. Então, a acetilcolina faria vasoconstrição também? Não faria sentido. Então, a acetilcolina tem que promover vasodilatação. Só que aí a gente pensa, como é que ela vai promover vasodilatação se o receptor M3 está acoplado a GQ e aumenta cálcio, e esse aumento de cálcio promove vasoconstrição no músculo liso? Certo, pessoal? Então, o que é importante vocês saberem aqui é que este receptor M3, ele não está no músculo liso do vaso, ele está nessa estrutura aqui, ó, endotélio do vaso, tá? Ele encontra-se no endotélio do vaso. E aí, pessoal, isso faz total diferença, tá? Porque eu vou mostrar a imagem para vocês aqui, ó.
Olha só. Isso aqui é um vaso, certo? A gente tem que reconhecer esse vaso aqui, anatomicamente, como essa região onde o sangue está circulando, que é o lumen do vaso. A gente tem aqui, ó, nesta região que eu estou passando aqui o laser, isso aqui é o músculo liso vascular, ou seja, aqui tem receptores alfa-1. Receptores alfa-1 que, quando são estimulados pela adrenalina, esse músculo liso faz o quê? Contrai o vaso, certo? Aumentando a pressão arterial. Só que o receptor M3 não está aí, viu, gente? Os receptores M3 estão nas células endoteliais. Olha o que é essa célula endotelial. É a camada íntima do vaso. É a região do vaso que está em contato com o sangue, tá, gente? Então, essas células aqui, ó, que estão na região íntima do vaso, eu chamo de células endoteliais. E eu quero que vocês visualizem que o receptor M3 está no endotélio e não no músculo liso. E por que isso vai fazer diferença, gente? Porque quando esse receptor M3 for ativado, certo? O aumento de cálcio no endotélio vai promover a ativação de uma enzima chamada óxido nítrico sintase. Esse aumento de cálcio vai promover a ativação de uma enzima chamada NO-sintase, certo? Que é o óxido nítrico sintase. Essa enzima óxido nítrico sintase produz óxido nítrico lá no endotélio. Esse óxido nítrico, que é um gás lipossolúvel, ele é capaz de atravessar o endotélio e chegar até onde? Até o músculo liso. E o óxido nítrico tem a função de reduzir os níveis de cálcio no músculo liso. Logo, essa redução de cálcio no músculo liso vai fazer o quê? Relaxamento, vasodilatação. Dessa forma, a pressão arterial vai ser reduzida. Tá? Eu vou mostrar essa imagem que seria a via de sinalização, a cascata de sinalização da proteína GQ, que acontece de forma fisiológica pela ativação dos receptores alfa-1 lá na adrenalina. Então, você imagina que a adrenalina aqui está sendo liberada ativando receptores alfa-1. Supondo que isso aqui é um músculo liso de um vaso. Aí, ó, o receptor alfa-1 ativa a proteína GQ ativa a fosfolipase C, a fosfolipase C converte fosfolipídios de membrana BIP2 em diacilglicerol IP3. Aí, esse diacilglicerol ativa a proteína quinase C, que abre canais de cálcio na membrana, aumentando os níveis de cálcio intracelular. O IP3 estimula a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático para o meio intracelular, aumentando os níveis de cálcio. E esse cálcio, pessoal, acaba se ligando a uma proteína regulatória da contração, que é a calmodulina, lá no músculo liso. O cálcio com modulina, o cálcio ligado à calmodulina forma essa estrutura cálcio-calmodulina que estimula uma proteína, uma quinase, certo? Que é a quinase da cadeia leve da miosina, que fosforila resíduos de miosina, da cadeia leve da miosina, permitindo o deslizamento da actina com a miosina, fazendo contração muscular lisa. Então, é assim que o vaso contrai com a ativação do alfa-1 no músculo liso vascular, certo? Pela adrenalina. Isso aqui aconteceria com o M3 se esses receptores M3 estivessem aonde? No vaso. Mas não está no vaso. Está onde? No endotélio. Então, pessoal, quando chega nessa parte aqui, ó, do cálcio com a calmodulina, esse complexo faz a ativação de quem? Da enzima óxido nítrico sintase. E aí esse óxido nítrico sai do endotélio, vai para o músculo liso, causar relaxamento. O vaso faz o quê? Relaxa. Mesmo com o aumento do cálcio, ao invés de ele contrair, ele relaxa por causa da ativação dessa enzima. Tranquilo? Espero que vocês tenham memorizado aí esta exceção, tá? De que os receptores M3 presentes no endotélio do vaso não vai ter vasoconstrição, mas sim vasodilatação, porque eles estão presentes no endotélio e não no músculo liso. Dando sequência, o M3 também pode estar presente em músculo liso, não do vaso. Ele pode estar presente em músculo liso intestinal, certo? Promovendo contrações peristálticas. O excesso da acetilcolina nessas contrações pode gerar sintomas de cólica.
a acetilcolina pode estimular a contração do músculo liso geniturinário. Essa contração da bexiga pode gerar o estímulo da micção, certo? Da diurese. E também, se for em excesso, haverá a presença de incontinência urinária, tá? Quando o músculo destrusor da bexiga, é esse músculo liso que vai ser contraído por estimulação de acetilcolina em M3, quando ele contrai, reduz o volume da bexiga urinária e, consequentemente, estimula a micção. Se esse estímulo ele for persistente, a gente tem o fenômeno da incontinência urinária. Aumento da contração do músculo liso bronco, certo? Ou seja, aqui a gente tem mais de um bronco e o músculo liso do bronco é responsável por promover dilatação, facilitando trocas gasosas ou constrição, dificultando a respiração, causando insuficiência respiratória. Tá? O que é que a acetilcolina faz aqui nesse músculo liso dos brônquios? Contrai. Logo, a broncoconstrição aumenta, né, com a presença da acetilcolina. É importante a gente saber isso porque é um fenômeno que antagoniza justamente o que a adrenalina faz. O que é que a adrenalina faz nos receptores beta-2? Presença no músculo liso dos brônquios. A adrenalina, que é da luta e da fuga, faz o quê? Dilata, broncodilatação, tá? É por isso que fármacos agonistas beta-2 adrenérgicos são fármacos usados na terapia da asma. Aqui, ó, o que é que a acetilcolina faz? É o contrário da adrenalina. Ao invés de promover broncodilatação, ela vai promover broncoconstricção, tá bom, gente? Presença também em glândulas exócrinas, certo? Como sudoríparas, lacrimais, salivares, certo? Glândulas presentes nos brônquios. Então, toda vez que essa glândula, que tem receptores M3, for estimulada pela acetilcolina, vai haver a liberação. Então, ó, vamos pensar aqui na salivação. Quando a acetilcolina se liga em seus receptores M3 nas glândulas salivares, eu tenho liberação da saliva. E a saliva é um importante personagem do processo digestivo, gente. Porque a saliva tem a amilase salivar, que ao ser ingerida vai digerir o amido no estômago e no intestino, tá bom? Então, pode exercer efeitos também sobre a pupila, tá? A gente tem um músculo liso aqui na região da íris, e esse músculo liso, quando for contraído, vai promover a contração da pupila, ou seja, a redução do diâmetro da pupila, que a gente chama também esse processo de miose, tá? Então, ao estimular o receptor M3, a acetilcolina aumenta os níveis de cálcio no músculo liso desse músculo construtor da pupila na íris e, consequentemente, reduzindo esse diâmetro, eu posso promover a redução da pressão intraocular em situações de glaucoma, porque no glaucoma eu tenho o excesso da liberação de humor aquoso, uma vez que eu reduzo esse músculo, eu contraio esse músculo construtor da pupila, eu reduzo a liberação de humor aquoso, dessa forma reduzo também a pressão intraocular. Então, vocês não estranhem que um tratamento sintomático da patologia do glaucoma é promover miose, ou seja, contração da pupila, para reduzir a liberação de humor aquoso, reduzindo também a pressão intraocular que é causada na patologia do glaucoma. Fármacos que estimulam M3 na região da pupila a provocar miose são chamados de agentes mióticos e, consequentemente, são utilizados no tratamento sintomático do glaucoma. São chamados de antiglaucomatórios. Então, a gente agora vai entrar nos fármacos propriamente ditos, certo? Esses fármacos a gente denomina eles de colinamiméticos, tá? Colinamiméticos por quê? Porque mimético imita. Imita quem? Os neurotransmissores liberados pelos neurônios colinérgicos, que é quem? Acetilcolina. Então, ele imita a acetilcolina. Se imita a acetilcolina é porque ele se liga nos receptores da acetilcolina. Ele é um agonista dos receptores nicotínicos e dos receptores muscarínicos. Então, vamos ver isso aqui. Esses agonistas, pessoal, eles, sim, no caso colinamimético, que a gente também pode chamar eles de parasimpático-miméticos, eles podem ser do tipo direto ou indireto, ou seja, ele pode estimular esses receptores. Eu trouxe aqui como exemplo os receptores metabotrópicos M1, M2 e M3. Tá? Eles podem estimular esses receptores muscarínicos de forma direta ou de forma indireta, certo?
De forma direta, eles vão estar se ligando diretamente ao receptor, como o próprio nome os classificam, né? Agonistas diretos, porque ele estimula diretamente esse receptor. A gente tem o próprio neurotransmissor, a acetilcolina, e os fármacos parasimpático-miméticos ou colinamiméticos, que é a metacolina, carbacol, betanecol, pilocarpina, certo? Aqui eu vou trazer detalhes mais especificamente sobre os fármacos betanecol e pilocarpina, que são os dois fármacos colinamiméticos que têm mais uso e mais aplicações na terapêutica, tá bom? E os agonistas indiretos, pessoal, como o nome já diz, ele não se liga aos receptores. O que é que eles fazem? Eles estimulam, certo? A disponibilidade de acetilcolina para se ligar em seus receptores. De que forma eles estimulam essa ligação da acetilcolina com os receptores? Através da inibição de uma enzima chamada acetilcolinesterase, tá, gente? Então, a acetilcolinesterase, vamos falar lá mais à frente, é uma enzima que degrada a acetilcolina, reduzindo os níveis dessa acetilcolina na fenda sináptica, uma vez que a sua atividade está exacerbada. Então, mais uma maneira de fazer um downregulation da atividade da acetilcolina no sistema nervoso autônomo parasimpático é através da degradação da acetilcolina por enzima acetilcolinesterase. Agora, se eu tenho um agonista indireto, o que é que eu faço? Neostigmina, fisostigmina, piristigmina, hidrofônio são exemplos de agonistas indiretos porque eles são inibidores da acetilcolinesterase. Ao inibir essa enzima, eu vou deixar que a acetilcolina não seja degradada, aumentando seus níveis, aumentando a sua ligação com os receptores e dessa forma contribuindo positivamente para os efeitos do sistema nervoso autônomo parasimpático. Tranquilo? Então vamos falar primeiro sobre dois agonistas diretos com aplicações terapêuticas, que é a pilocarpina, tá? A gente pode verificar a estrutura da pilocarpina aqui como uma agonista parcial, certo? Ela é menos potente do que a acetilcolina e a sua principal aplicação é como um agente miótico, tá, gente? Então, ela vai ser administrada na forma farmacêutica de colírio, pela via ocular, e no intuito de provocar justamente aquele efeito de contração do músculo liso da íris, certo? Aquele músculo construtor da pupila. E quais são os receptores que a pilocarpina estimula para promover esse efeito? São os receptores M3. Só lembrar que os receptores M3 estão acoplados à proteína G, e que vai aumentar os níveis de cálcio. Se aumenta os níveis de cálcio no músculo liso, o que é que ele vai fazer com a pupila? Vai contrair, reduzindo o diâmetro da pupila. Dessa forma, eu diminuo a estimulação da liberação do bulbo aquoso, reduzindo também a pressão intraocular, ajudando dessa maneira no tratamento sintomático do glaucoma. Logo, a pilocarpina é um colírio utilizado como antiglaucomatoso ou também chamado de agente diótico. O betanecol é outro fármaco, certo? Simpático, colinamimético, desculpa. E ele possui atividade muscarínica com pouca ação nicotínica, ou seja, ele vai se ligar principalmente aos receptores metabotrópicos, tá? Do tipo muscarínico. Qual é o intuito de se fazer uso clínico de betanecol? Nas situações de bexiga tônica, tá? A bexiga tônica, como o próprio nome já está dizendo, é uma situação onde o tônus do músculo destrusor da bexiga ele é insuficiente para promover a contração, a redução do volume dessa bexiga e o estímulo à micção. Logo, é necessário um agente farmacológico que venha promover contração do músculo dessa bexiga e, consequentemente, estimule a micção. Vocês percebem que a bexiga tônica, o volume dela está demasiado, porque ela não está contraindo seu músculo destrusor. Logo, consequentemente, a urina está se acumulando e isso pode ser perigoso para desenvolvimento de infecção urinária. Uma vez que o betanecol entra em ação, ele estimula os receptores M3, que está acoplado à proteína GQ, o aumento de cálcio promove contração do músculo liso e esse músculo destrusor vai contrair e reduzir o volume da bexiga, diminuindo dessa forma o volume de urina e promovendo micção, tá? Então, ele é utilizado, o betanecol, para situações de bexiga
atônica. A bexiga atônica gera o sintoma da retenção urinária, quando você não consegue ir ao banheiro para urinar. Então, a gente chama isso de retenção urinária, tá bom? Ele também pode ser usado para estimulação da motilidade gastrointestinal, mas não necessariamente como um agente diarreico, tá? É em situações de constipação. Imagine que uma pessoa está constipada. É porque o músculo intestinal, músculo liso intestinal, está todo relaxado. Professor, quer dizer que o músculo intestinal relaxado gera constipação? Sim, porque eu não tenho peristalse, ou seja, o alimento ele não está seguindo o trânsito intestinal. Consequentemente, ele acaba ficando acumulado, não sendo evacuado. Eu tenho a necessidade de aumentar esse trânsito intestinal, não para promover uma diarreia, mas sim para favorecer essa motilidade intestinal. De que forma o betanecol pode ser usado para fazer isso? Da mesma forma, estimulando os receptores M3, só que dessa vez os M3 que serão estimulados é do intestino. E aí esse músculo liso intestinal contrai, promovendo a atividade autonômica peristáltica, ou seja, a peristalse propriamente dita sendo estimulada, reduzindo os sintomas da constipação, tá? Então, falando agora sobre os agentes de ação indireta, certo? Ou seja, os colinimiméticos de ação indireta. Eles não se ligam aos receptores, então eles têm que atuar como inibindo a enzima acetilcolinesterase, tá? Então, imagina que a acetilcolinesterase é essa região aqui que eu estou circulando, é essa enzima, tá? Acetilcolinesterase. Então, o que é que faz essa acetilcolinesterase? Quando a acetilcolina está em excesso, ele degrada essa acetilcolina em colina e acetato, tá? Esses dois metabólitos que formavam a acetilcolina anteriormente e ela acaba sendo degradada pela acetilcolinesterase. Então, o que é que faz o agente indireto, né? Ele vem na acetilcolinesterase e inibe, ó, tá vendo que essa setinha aqui com traço é um sinal de inibição. Ao inibir essa acetilcolinesterase, eu não degrado a acetilcolina, aumentando seus níveis na fenda, ela vai estimular mais os receptores muscarínicos e nicotínicos. Nome dos agentes que estimulam os receptores colinérgicos de forma indireta, tá? Olha o nome, anticolinesterase. Por que anticolinesterase? Porque eles bloqueiam a enzima acetilcolinesterase. Então, atribui o nome de anticolinesterase, beleza? Muito cuidado, pessoal. Geralmente os alunos confundem anticolinesterase com anticolinérgico, tá? O anticolinérgico é o antagonista dos receptores colinérgicos. E esses não são antagonistas, eles são agonistas indiretos, mas eles são anticolinesterásicos porque eles bloqueiam a enzima acetilcolinesterase, beleza? E bloqueando essa enzima, aumenta os níveis de acetilcolina, que estimula seus receptores nicotínicos e muscarínicos. Vamos ver quais são os tipos de anticolinesterásicos, tá? Como a gente dá para ver aqui o título, anticolinesterásicos, são fármacos que inibem a enzima acetilcolinesterase, tá? Provocam potencialização da transmissão colinérgica, certo? E, consequentemente, podem ser considerados como agonistas porque aumentou a estimulação da acetilcolina nesses receptores. Eles podem ser classificados em dois tipos, reversíveis e irreversíveis. Então, pessoal, de cara, a gente já pode dizer que se existe anticolinesterase usados na terapêutica, tem que ser os reversíveis, certo? Porque se são reversíveis, eles bloqueiam a enzima e depois eles voltam ao normal, certo? Essa enzima é bloqueada, depois ela volta ao normal. Ela aumenta os níveis de acetilcolina de forma transitória, não muito intensa essa atividade, certo? Ou seja, porque não é prolongado. Logo, eu posso usar esses fármacos na terapêutica. Fisostigmina, neostigmina, perido, hidrofone, tá? Então, eles fazem isso. Agora, aqueles que bloqueiam a enzima acetilcolinesterase de forma irreversível, esses não podem ser usados na terapêutica, tá? Porque a ação é muito prolongada, os níveis de acetilcolina vão aumentar de forma demasiada e aí eu terei efeitos tóxicos devidamente considerados, tá? Então, fármacos que atuam de forma irreversível na inibição da acetilcolinesterase não são usados na terapêutica. Por isso eu coloco essa imagenzinha de uma caveira, porque a maioria desses fármacos são venenos. Olha exemplos de fármacos que são anticolinesterásicos irreversíveis. Os organofosforados.
Organos fosforados são fármacos como, por exemplo, inseticidas, tá? Inseticidas usados para matar insetos, usados para matar barata, praguicidas, ou seja, usados para matar rato, certo? Eu tenho também órgano fosforado em armas químicas, certo? As armas químicas usadas nas guerras, que é terminantemente proibida a sua produção, compõem organofosforados em sua composição, como é o caso do gás sarin, usado nas guerras mundiais, o gás Soman, XV. Então, assim, esses gases usados em armas químicas são organofosforados que inibem a acetilcolinesterase, aumentando demasiadamente os níveis de acetilcolina. De forma irreversível, essa acetilcolina aumenta muito, provocando os efeitos tóxicos que levam a óbito. Então, que efeitos são esses que esses anticolinesteráticos provocam e que podem levar a óbito? Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagenzinha de uma arma química, uma bomba, que ela é sensível a balucíssimos. Muito provavelmente um gás sarin aqui, tá? Que é um organofosforato, que é um anticolinesterático. E quais são os efeitos visualizados? Eu já coloquei uma foto aqui que representa bem um efeito bem característico dessa intoxicação anticolinesterática, mas listei os principais efeitos que podem ser visualizados nessa síndrome. Como, por exemplo, estimulação excessiva da acetilcolina em receptores M3 nas glândulas aumenta o quê? A secreção salivar, tá, gente? Deixa eu só corrigir uma coisa. Xerostomia não é isso, tá? Aumento da secreção salivar não é xerostomia. Xerostomia é o contrário. Xerostomia é a redução da secreção salivar, a boca seca causa xerostomia, tá? No caso da salivação excessiva, certo? Ela é provocada pela intoxicação anticolinesterásica, porque eu tenho um aumento muito considerável dos níveis de acetilcolina, que ao estimular M3 de forma excessiva nas glândulas, aumenta muito a secreção de saliva. Então, quando a gente vê aqueles vídeos dos indivíduos que são submetidos à exposição de um efeito de uma arma química, né, principalmente nos países que estão envolvidos com guerra atualmente, a maioria deles estão salivando bastante, tá? E por que essa saliva? Por causa da estimulação de M3 nas glândulas pela acetilcolina, certo? Então, também tem estimulação de glândula lacrimal, brônquica e gastrointestinal, que na autópsia um dos achados é a úlcera gástrica, tá? Por causa do excesso de liberação de ácido clorídrico subgástrico na região da mucosa, certo? Outra situação, ao estimular M3 no músculo liso intestinal, aumento da atividade peristáltica e forte presença de cólica abdominal, tá? Por causa dessa contração abdominal excessiva. E também esse aumento da motilidade, ele não só pode provocar cólica, como ele também pode provocar diarreia, certo? Porque é muito intenso, é muito excessivo, a peristalse acelerada acaba causando o aumento da evacuação. Estímulo excessivo de M3 no músculo liso bronquiolar vai causar broncoconstrição, né? Porque se é músculo liso contrai, nos brônquios, dificuldade de respirar, broncoespasmo, é essa imagem que a gente está vendo aqui. O indivíduo que está acometido pelo gás, ele está com incapacidade de respirar, sendo esse um dos principais sintomas que levam a óbito, tá? A incapacidade de respirar oxigênio, certo? Então, quando o estímulo é em M3 no endotélio, o endotélio estimulado pela acetilcolina provoca vasodilatação, a vasodilatação gera hipotensão, certo? Quando o estímulo excessivo da acetilcolina for em M3, no músculo liso constituído da pupila, a gente tem a miose, certo? É facilmente percebida em pacientes que estão acometidos por essa intoxicação. Tá? Então, o médico vai fazer essa consulta na região da pupila. Se ele, por exemplo, uma pessoa tentou se matar com chumbinho. Chumbinho é um organofosforado. O organofosforado vai causar o efeito inibidor da acetilcolinestease, aumentando os níveis de acetilcolina. Vai promover salivação, vai promover cólicas abdominais, dificuldade de respiração, queda da pressão arterial por hipotensão. Quer confirmar que foi um organofosforado?
vai lá visualizar a pupila, ela vai estar bem pequenininha, não faz o mínimo sentido ele estar em midríase se a intoxicação for por organofosforato. O coração vai estar batendo devagar, em bradicardia, porque o estímulo de M2 em coração ativa a proteína IgI reduzindo frequência cardíaca, e M1 no sistema nervoso central, os neurônios do sistema nervoso central que fazem locomoção, cognição, com a acetilcolina em excesso, eu vou ter uma atividade excitatória excessiva, e isso aí vai gerar um curto-circuito provocando convulsões, certo, gente? Então, convulsão é mais um dos efeitos que a gente consegue estar visualizando nessa síndrome anticolinesterásica, que é provocada pelas armas químicas, pelos inseticidas, pelos órgãos fosforatos como um todo, tá? Então, tendo visto que os organofosforados irreversíveis não têm aplicação terapêutica, eles são vistos como venenos, então sobra os os anticolinesteráticos reversíveis. E esses reversíveis, eles inibem a acetilcolinesterase, mas por um curto período de tempo aumenta a acetilcolina e logo depois a inibição da acetilcolinesterase é desfeita, volta a degradar essa acetilcolina e fica em níveis consideráveis. Então, esses anticolinesteráticos, eles são usados em que situações? Mais precisamente na miastenia gravis, certo? Onde essa doença ela é acometida em pacientes que têm degradação dos receptores colinérgicos, certo? Principalmente nas junções neuromusculares, nas placas motoras, onde o neurônio colinérgico que sintetiza e libera a acetilcolina, essa acetilcolina não consegue se ligar a seus receptores porque eles foram simplesmente destruídos pelos seus próprios anticorpos, ou seja, isso é uma doença autoimune. Nossos anticorpos, eles vão atacar os receptores colinérgicos na placa motora. Dessa forma, com a destruição desses receptores colinérgicos, que no caso está na placa motora, são nicotínicos, certo? Eu não consigo fazer a contração, tá? E um dos primeiros locais que é possível verificar a presença da patologia da miastenia gravis é na região da pálpebra, tá? Então, a pálpebra eu consigo abrir e fechar, porque aqui eu tenho músculo esquelético, consequentemente, eu tenho placa motora, junções neuromusculares, ou seja, neurônios colinérgicos com musculatura esquelética, que me faz abrir e fechar os olhos. Quando eu estou com miastenia gravis, os receptores colinérgicos aqui, do tipo nicotínicos musculares, estão degradados porque o meu anticorpo atacou ele. A acetilcolina tenta se ligar e não consegue fazer com que minha pálpebra contraia. Então, naturalmente, ela fica relaxada e a pálpebra cai, certo? Então, como vocês podem ver, ó, esse evento aqui denominado de pitose, a pitose palpebral é um dos sintomas iniciais da miastenia gravis, certo? Quando vai-se ao médico para diagnóstico dessa doença, usa o hidrofônio, tá? O hidrofônio, ele é um anticolinesterásico muito mais de ação ultra curta, assim. Ele não é usado para o tratamento, ele é usado apenas para o diagnóstico. O médico aplica, se você voltar a contrair o músculo da pálpebra, conseguindo abrir novamente os olhos, né? Ou seja, levantar essa pálpebra, você tem diagnosticado a doença da miastenia gravis e utiliza a neostigmina ou peristigmina para o tratamento, certo? O tratamento de longo prazo da doença. O hidrofônio é apenas para diagnóstico. Então, esses são os usos clínicos mais comuns dos anticolinesteráticos. Tem outros usos também, certo? Como antileucomatoso, para estimulação da micção também. Só que os mais comuns é para essa situação de miastenia gravis, certo? Agora, falando do antagonista. Os antagonistas, pessoal, têm o nome de anticolinérgico. Viram? Muito cuidado que os nomes confundem, certo? Os anticolinesteráticos são agonistas indiretos, pois inibem a enzima acetilcolinesterase, aumentando os níveis de acetilcolina. Os agonistas são chamados de colinomiméticos, imitam a acetilcolina, ou parasimpático-miméticos. Enquanto que os antagonistas, aqueles que bloqueiam os receptores da acetilcolina, são chamados de anticolinérgicos. Os anticolinérgicos vão fazer efeitos contrários ao da acetilcolina, tá? Então, ó, qual é o mecanismo aqui, ó? Eles vêm nos receptores muscarínicos, tá? Estou trazendo os muscarínicos novamente como a principal família de receptores de atuação desses fármacos.
Então, a acetilcolina, que normalmente estimula esses receptores muscarínicos, não consegue. Então, eu tenho um antagonista aqui ocupando esse local. Vamos lembrar a diferença de antagonista e agonista? Agonista tem afinidade pelo receptor e tem também o quê? A capacidade de ativá-los. O antagonista não. Ele tem afinidade pelo receptor, mas não ativa, esse receptor não gera resposta. Logo, impede que o agonista se ligue ao seu sítio de ação, promovendo o seu efeito. Dessa forma, o receptor fica bloqueado, tá bom? Aqui a questão é que os antagonistas dos receptores colinérgicos, ou seja, os anticolinérgicos, eles não têm uma seletividade muito boa, eles saem bloqueando tudo, M1, M2, M3, certo? Então, eles são capazes de gerar diversos efeitos, como esse aqui apresentado, certo? Os efeitos de bloquear o receptor M3, certo? O músculo ciliar lá na pupila, ao invés de ela contrair, ela vai fazer o quê? Dilatar. É o contrário, tá, gente? É o contrário de tudo que a acetilcolina faz. Bloquear receptor M3, estou promovendo midríase, dilatação da pupila. Alguma vez tu já foi no oftalmologista para dilatar a pupila? Tenho certeza que sim. Foi o que ele fez. Colocou um colírio lá e esse colírio tinha atropina. É um antagonista dos receptores muscarínicos que eu vou falar mais à frente. Então a atropina fez o seguinte, ó, dilatou tua pupila, fez midríase. Aí no que faz midríase, a gente chama isso aqui de ciclopegia, certo? Paralisia de acomodação. Você não consegue, ela dilata e ela não volta ao normal. Passa um tempo para poder voltar ao normal e isso faz com que você fique com a visão turva. Por quê? Existe o acúmulo de mucosa. Lembra? Aquela situação contrária do uso do antiglaucomatoso. O antiglaucomatoso, ele reduz o diâmetro da pupila para reduzir a liberação de mucosa, reduzindo pressão intraocular. Quando tu aumenta o diâmetro da pupila, aumenta a liberação do mucosa, vai haver um aumento da pressão intraocular. Tu fica com a visão turva, não consegue enxergar bem de longe. Desculpa, não consegue enxergar bem de perto, tá? No caso dos antagonistas M3, certo? Eles que estão presentes nas glândulas, vão reduzir a liberação das glândulas, certo? Então, no caso da saliva, ó, se eu tenho bloqueando receptores M3 na região da glândula salivar, eu tenho diminuição da liberação de saliva, e aí sim, boca seca, a gente chama de xerostomia. Redução das lágrimas, se a glândula for lacrimal, redução do muco, se for nas glândulas brônquicas, enfim. Se for receptor M3, músculo liso intestinal, eu estou bloqueando M3, ao invés de aumentar os níveis de cálcio, eu reduzo, eu vou ter o quê? Constipação. Por quê? Não vai haver peristalse, não vai haver contração do músculo liso intestinal. Em M3, se eu bloqueio o músculo, o receptor M3 no músculo liso da bexiga urinária, eu tenho o quê? Retenção urinária. Porque o músculo liso destrusor da bexiga, ele vai ficar relaxado, aumentando o volume da bexiga, eu não vou ter o estímulo da micção e dessa forma eu tenho retenção urinária. Antagonizando o receptor M3 no músculo liso dos brônquios, certo? Ao invés de ter broncoconstrição, que é o efeito normal da acetilcolina, eu vou ter o contrário, que é broncodilatação. Então é só lembrar, se lá no sistema nervoso autônomo simpático eu tenho estimulantes do beta-2 para promover broncodilatação, aqui no sistema nervoso autônomo parasimpático eu vou ter antagonistas M3 promovendo broncodilatação, certo? Podendo ser usado no tratamento de DPOC, broncoespasmo e asma. Aí. Então, antagonista dos receptores M2 no coração promove taquicardia, porque a acetilcolina, quando estimula M2, reduz os batimentos. Logo, um antagonista dos receptores M2 vai aumentar esses batimentos cardíacos, certo? Fármaco utilizado como antagonista dos receptores muscarínicos, tá? Que a gente tem a atropina. Atropina é essa substância química que é extraída dessa planta aqui, ó, a tropa-beladona, tá? A atropina, gente, eu já coloquei essa imagenzinha aqui de colírio a 0,5%, porque é assim que se usa a atropina na região da pupila para que se obtenha o efeito ciclopédico, né? Ou seja, de dilatação da pupila, de midríase, para se fazer exame de vista, tá? Então tá aqui, ó, midriato na dilatação da pupila para exames oftalmológicos, é bastante utilizado. Ele também tem um efeito antispasmódico, entenda-se como efeito antispasmódico, relaxante da musculatura lisa intestinal. Então, como eu falei, a acetilcolina promove fortes contrações da musculatura lisa, certo? E aí, se eu utilizo
a atropina que bloqueia M3, ao invés de promover essa contração da musculatura lisa intestinal que está provocando cólica, ele vai promover esse relaxamento. A gente chama isso de efeito antiespasmódico, tá? Então, ele pode ser utilizado também na bradicardia. Ora, se o paciente está bradicárdico, ou seja, reduzindo frequência cardíaca, se utilizar a atropina, bloqueando receptores M2 que promovem bradicardia, eu vou ter o quê? Um aumento dos batimentos cardíacos, eu vou ter não necessariamente uma taquicardia, mas um aumento dos batimentos para que eles, pelo menos, fiquem a nível fisiológico, certo? Intoxicação por inseticidas. A gente falou, né, o organofosforado. O que é que o organofosforado faz? Bloqueia a enzima acetilcolinesterase. O que é que acontece com os níveis de acetilcolina? Aumenta. A atividade da acetilcolina vai ficar excessiva. Então, eu tenho a atropina como um antídoto, usado de forma intravenosa, para reverter os efeitos dos organofosforados. De que forma? A acetilcolina não vai estimular os seus receptores, uma vez que a atropina vai estar bloqueando todos. Então, aqueles indivíduos que estão envolvidos em guerras que acabam inalando os organofosforados, ou aquele paciente que acabou de cometer uma tentativa de suicídio, utilizando o organofosforado, seja um chumbinho, seja qualquer outro inseticida, a depender do tempo em que ele tiver sido exposto a esse fármaco, a esse agente tóxico, é eficaz o uso de atropina, uma vez que ela é considerada um antídoto por estar bloqueando os receptores de acetilcolina, impedindo que a mesma estimule estes receptores, tá bom? A escopolamina, certo? Escopolamina, que é o princípio ativo do Buscopan, um medicamento muito conhecido, Buscopan. Então, ele é antiespasmódico também, tá? Então, se ele é antiespasmódico, ele reduz cólica. Como é que ele reduz cólica? Bloqueando receptores M3 no músculo liso intestinal, tá? Ele tem efeito tanto para cólicas intestinais, gástricas, como cólicas renais também. Não tendo muito efeito no sentido de cólicas uterinas para pacientes que acabaram de menstruar, tá? Então, para isso tem outros medicamentos mais específicos. No caso das cólicas intestinais e renais, ele atua como antiespasmódico, porque bloqueia o receptor M3, ao invés do músculo liso intestinal contrair, ele relaxa, diminuindo dessa forma as cólicas. Pode atuar também como náuseas e vômitos e redução do enjoo de movimento na cinetose, porque a gente tem que lembrar que a acetilcolina também estimula receptores M1. Esses receptores M1 estão aonde? No sistema nervoso central, nos neurônios do sistema nervoso central, estimulando diversos circuitos, entre eles o circuito do vômito, certo? Então, o circuito do vômito, quando ele é estimulado pela ação da acetilcolina e faz essas sinapses, a gente tem a sensação do enjoo, a náusea. E como é que eu reduzo essa náusea? Bloqueando esses receptores M1 no sistema nervoso central, eu diminuo o circuito de comunicação neural do vômito, tá? Eu diminuo as sinapses do circuito do vômito, diminuindo dessa forma a sensação de enjoo, que pode ser utilizado esse Buscopan, tanto para reduzir o enjoo, como para prevenir em situações de cinetose, né? Você vai viajar, você vai para um passeio de barco, você acha que vai ficar enjoado, então você já pode tomar para prevenir a sensação de náusea e de vômito que é provocada por estimulação desses neurônios do circuito do vômito, tá? E o último fármaco da nossa aula, né, é o ipratrópio, tá? Esse ipratrópio, ele é o principal ativo do atrovente, tá? Um brometo de ipratrópio, atrovente, fármaco bastante utilizado na forma de inalação, né, pela via inalatória, para promover broncodilatação. De que forma ela promove broncodilatação aqui, gente? Ela bloqueia os receptores M3 do músculo liso dos bronquíolos. Dessa forma, ao invés dos músculos lisos contrair e promover broncoconstrição, vai haver um relaxamento desse músculo liso e uma broncodilatação, dessa forma facilitando as trocas gasosas e desobstruindo as vias aéreas para os pacientes que assim apresentam asma, bronquite e DPOC, tá? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Beleza? Então, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês de farmacologia do sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê até a próxima.